dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, esse tempo precioso de devoção, de estudo da palavra. E a nossa oração é que esse seja um tempo de edificação para a nossa vida. Que os conselhos da palavra de Deus nos ajudem, nos fortaleçam, nos anime a vivermos cada vez mais na presença do Senhor. A leitura bíblica de hoje está na carta aos Hebreus, no capítulo 5. E você deve ler todo o capítulo 5 hoje, os versos de 1 a 14. Mas a nossa reflexão está lá nos versos 13 e 14, que diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O escritor da carta aos Hebreus vai fazer referência à questão da maturidade espiritual. A maturidade espiritual é o resultado do nosso envolvimento com Deus, com a palavra de Deus, com a devoção, com a oração, com o envolvimento ministerial, servindo, dedicando nossos dons e talentos para a glória do Senhor e para a edificação dos nossos irmãos. E na medida que nós vamos vivendo esses envolvimentos, nós vamos crescendo e vai sendo fortalecida a nossa fé. A vida cristã precisa de investimentos para que possamos alcançar um nível de maturidade. E o escritor aos Hebreus vai fazer uma comparação daquilo que acontece na vida natural de todos nós e no processo de maturação que vamos alcançando na medida em que a gente vai crescendo. Quando é criança, a gente toma leite, mas quando adulto, come comida sólida. E o texto vai dizer assim: o alimento sólido, verso 14, é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Não é apenas uma questão de informação, não é apenas uma questão de saber o que a Bíblia diz, mas, segundo o texto, depende da prática constante da palavra de Deus. E é na prática constante da palavra de Deus que nós vamos alcançando níveis de maturidade cada vez maiores, e isso vai nos dar a condição de distinguir entre o certo e o errado. Nos versículos anteriores, o escritor chega a dizer assim: olha, pelo tempo vocês já deveriam estar comendo comida sólida. Já não era mais para vocês estarem ingerindo leite. Eu aguardava que depois de tudo que vocês já viveram, vocês não precisassem que a gente voltasse a falar os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Depois de toda a vivência com o Senhor e com a igreja, diz o escritor, eu achava que vocês já estariam vivendo uma outra fase, que vocês já estivessem prontos para novos desafios, mas vejo que vocês ainda estão vivendo os rudimentos da fé, as coisas mais básicas da vida cristã, e é como se ele dissesse, isso não é normal. O normal é que a gente comece nos primeiros passos da vida cristã tomando leite, o beabá, os conceitos básicos da fé, os fundamentos da nossa crença estão aqui, mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai ampliando um pouco mais a nossa compreensão das verdades da palavra de Deus e vamos sendo desafiados cada vez mais a buscar a presença do Senhor, a viver as novidades do Evangelho. E o conceito aqui é que todos nós devemos estar seguindo para esse estágio de maturidade. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito,
Esse deve ser o propósito da vida de todos nós. E devemos buscar esta maturidade em todo o tempo. Se ontem eu tinha um nível de crescimento espiritual e um nível de maturidade, hoje eu preciso dar um outro passo. Eu preciso ir além. Eu não posso me conformar com o que eu vivi. Eu preciso enxergar que hoje é um novo dia. E nesse novo dia nós temos uma nova oportunidade de crescer. Uma nova oportunidade de fortalecer a nossa fé. Uma nova oportunidade de andar na presença de Deus. Uma nova oportunidade de forjar o caráter de Cristo na nossa vida. Que Deus nos abençoe para que essa inconformação espiritual mova o nosso coração, para que estejamos cada dia mais perto do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque somos desafiados pela Tua Palavra a buscarmos níveis de maturidade mais intensos. E nós queremos te pedir, ó Deus, ajuda-nos para que nós não venhamos a nos conformar com a realidade de ontem. Hoje é um novo dia. E nesse novo dia, queremos estar mais perto do Senhor e viver, ó Deus, intensamente na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, para que na prática da vida cristã tenhamos discernimento entre o certo e o errado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?